Esse canal ainda está longe de ser, se é que um dia vai ser, o meu principal trabalho. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que me aconteceu no ano de 2025. 2025 eu tive o melhor ano profissionalmente da minha carreira, minha jovem carreira, que começa mesmo trabalhando estritamente na área de jornalismo em 2018. São só 7 anos na profissão. Comecei tarde, comecei aos 30 anos, me formei tarde, me formei aos 26, dos 26 aos 30 trabalhei em área de agência de publicidade porque tive um pouco de dificuldade de entrar no meio. E diante da falta de oportunidade, eu falei, quer saber? Vou criar o meu negócio. Foi quando eu e amigos da faculdade, que hoje são meus sócios, melhores amigos, criamos o Futeboteco, o canal Futeboteco que está aí até hoje, vivendo seu auge, a gente criando cada vez mais coisas novas, cada vez mais a equipe aumentando, cada vez mais a gente fazendo coisas que a gente sonhava em fazer, e a gente vê um futuro brilhante para o Futeboteco ainda pela frente. E nesse inteirinho, focado completamente no Futeboteco nos últimos anos, trabalhando só com isso de 2020, sempre passava pela minha cabeça, putz, cara, será que você não encararia falar sobre o Santos? Era algo até que minha mãe falava, filho, você tem que criar um canal pra falar do Santos, um canal pra falar do Santos e não sei o quê, porque putz, sempre fui santista pra caralho, só que eu tive muita dificuldade de tomar essa decisão, porque eu sempre gostei de separar trabalho da minha vida. E o Santos, por mais que sem o Santos, sem a paixão pelo Santos, não haveria, obviamente, a paixão por futebol, e sem a paixão por futebol não haveria a paixão que eu criei por jornalismo, e portanto não estudaria isso, talvez minha carreira, muito provavelmente minha carreira teria ido para outro rumo, e se eu caísse no jornalismo, muito provavelmente estaria fazendo jornalismo de uma outra área que não fosse futebol. Tudo isso se deve ao meu amor pelo clube, só que eu gostava de levar esse amor de um jeito privado, gostava de frequentar o estádio sempre que dava, e hoje, até por uma questão comercial, eu não consigo mais fazer do jeito que eu gostaria. Hoje eu tenho uma live pós-jogo, que é uma live bastante relevante, e que eu tenho anúncios de patrocínio para entregar. Não consigo fazer essa live saindo da Vila Belmiro, e eu moro em São Paulo, uma distância razoável para chegar na minha casa, muitas vezes dependendo do horário, trânsito, e aí se você demora muito para entrar ao vivo, já passou o boom das pessoas que estão ali. Eu entrego números menores para patrocinadores que compraram aquele conteúdo, né? Eu também acabo ganhando menos, eu tenho que pensar também sobre isso. Então tinha essa coisa, né? Putz, será que eu vou fazer um canal? Será que eu vou abdicar de estar no estádio sempre que eu posso? Será que eu vou aguentar? Porque a pior coisa que tem é você aguentar os seus te criticando, te detonando muitas vezes. Te criticar é normal, tá tudo certo. Mas gente que bate de frente, eu sabia que isso ia acontecer porque eu me conheço a minha personalidade, sei que eu não pipoco pra ninguém, sei que eu não tenho um rabo preso. E eu sabia então que isso poderia me dar muita dor de cabeça, isso ia aumentar consideravelmente o meu tempo de trabalho, porque não é só parar aqui na frente da câmera, eu tento tornei o processo aqui do meu canal o mais simples possível. Então, assim, sou eu e Deus, né? Hoje, né? Daqui a pouco pode ser que não seja mais assim, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas não tem edição. Por quê? Por que não tem edição? Porque eu não sei editar, mano. Eu nunca aprendi. A gente sempre teve o Felipe lá no Futeboteco e eu não sei mexer num programa de edição. Então você não vê entrando nada aqui. Por exemplo, tudo que entra aqui, próprio esse banner, por exemplo, de Bet Nacional que tá aparecendo para vocês aí, né? Ó, sumiu, apareceu de novo. É tudo na minha mão, no Stream Deck que fizeram para mim aqui. Então vai entrar aqui agora o banner de Bet Nacional. Entra aqui, eu ponho tudo isso ao vivo. Eu não tô fazendo essa edição depois. Então eu gravo como rádio. Às vezes, já cortei alguns conteúdos porque senti que eu passei do ponto, falei uma palavra a mais, etc. E eu vou lá, dá para fazer essa cirurgia no vídeo, depois de upado no próprio YouTube. É a única edição que essa sim eu sei fazer. De resto, inserir coisa e tal, eu não faço. Então, assim, é um canal simplório, simples, que não tem nada demais. Sou eu, uma câmera, tô na mesa do meu computador, minha mesa de trabalho todo dia, aqui atrás de mim é a sala da minha casa e mais nada. Então, assim, isso facilita para eu ter
tranquilidade de poder sentar e gravar aqui rapidamente, economiza tempo. Só que gravar vídeo, fazer isso aqui não é simples, né? Você precisa estar acompanhando o noticiário, acompanhando os colegas, os setoristas, saber o que tem de notícia. Você precisa refletir sobre o que você vai opinar. Não é tão simples, viu uma notícia lá, liga a câmera aí e saiu falando. Não. Você tem que pensar sobre aquilo que você vai falar, porque o meu papel aqui é tentar agregar alguma coisa, tentar sair do óbvio. E eu fiquei pensando, será que é esse o caminho de fato? Será que eu vou por aí? Até que o Santos foi rebaixado, né? Em 2023, e naquele dia eu gravei um vídeo, ainda no Futeboteco, falando sobre isso. E o vídeo bombou completamente. O vídeo teve uma audiência massiva, assim, muito além do que eu esperava. E ao longo de 2023, o Santos na Série B, eu gravei vários vídeos sobre o Santos no Futeboteco, a ponto de ficar insustentável manter por lá. Porque isso começou a prejudicar o nosso algoritmo. A gente começou a ganhar tanto torcedor do Santos no Futeboteco e só torcedor do Santos, que quando a pauta não era sobre o Santos, a audiência diminuía, porque para quem não sabe, o algoritmo do YouTube funciona muito a partir da reverberação das primeiras horas que o vídeo está no ar. Então, o algoritmo vinha que quando era um assunto do Santos, muita gente assistia, dava like, curtia, engajava, e quando não era, ele não tinha o mesmo comportamento, então ele só acabava que os vídeos do Santos davam muita audiência e vídeos que não eram do Santos não davam. E o objetivo do Futeboteco é falar de todos os clubes, não é falar só do Santos. Por mais que tenha, por minha causa e por causa do Felipe, que é palmeirense, um viés um pouco mais aprofundado nesses clubes por razões absolutamente óbvias. Nós somos torcedores e nunca escondemos isso. Mas aí eu falei, puta, tá na hora de dar um passo além, falar do Santos ter um canal meu, porque isso tá dando resultado, eu tô tendo números muito interessantes, muita gente parando para me ouvir, elogiando, recebi elogios assim, que eu nunca esperava. Tipo, vou revelar um aqui, o Casimiro uma vez. Ele fez uma brincadeira comigo, eu descobri num dia de podcast, aqui, eu não lembro quem que a gente foi entrevistar, e ele me criticou, mas sem falar meu nome, quando eu falei num vídeo, ainda no Futeboteco, que o Santos, para mim, o Santos não tinha que jogar com a camisa branca na Série A, na Série B. Tinha que, se vai aposentar 10 na Série B, aposenta a camisa branca também, que era uma vergonha essa camisa branca gigantesca, mundialmente conhecida nos gramados da Série B. O Santos tinha que jogar de azul, do que fosse, mas a camisa branca não poderia estar. E ele brincou com isso, não concordou e tudo mais. E aí eu fiz um vídeo resposta a ele, brincando também, o elogiando, e ele me mandou várias mensagens. E aquele dia ele me contou, por exemplo, não sei se ele ainda assiste, a gente não se tornou amigo depois disso, foi a única vez que a gente se falou, mas ele falou que eu era um dos poucos caras que ele às vezes ficava jogando e ele botava pra me ouvir um vídeo meu e ficava me ouvindo lá porque ele gostava de me ouvir. Falei, caralho, cara, se um cara desse que é o melhor comunicador, o mais competente comunicador da nova geração, disparado, ele nem tinha Cazé TV ainda, ou já tinha, tava no começo, mas um cara desse que já tinha feito a história que ele fez na pandemia, mudando o paradigma da internet e tudo mais, falar isso de mim me motivou. Falei, cacete, cara, de repente é o caminho. Só que, vou começar um canal do zero, será que vai ter? E aí eu comentei nos bastidores com o Edu, meu amigo. Aliás, Edu, boa sorte aí com relação ao Totti, boa sorte para vocês, espero que vocês ainda vivam muitos anos juntos, vai dar tudo certo se Deus quiser, meu amigo. Você sabe que eu te adoro e nada vai mudar meu sentimento por você. O Edu falou, Rodolfo, cara, em vez de você fazer um canal, começar do zero, por que você não entra comigo no Vem Pro Peixão? Vem Pro Peixão tá meio abandonadinho, eu gravo de vez em quando, eu gravo só pós-jogo, a gente poderia fazer uma rotina de mais vídeos. E aí, então, a gente divide tudo, cara. Eu falei, você vai dividir um canal que você tem... Na época, tinha 80 e poucos mil inscritos comigo, cara, que, não participei de nada, até não divido, vamos nessa. Eu falei, Edu, tá bom, vai ser do caralho. E aí, começamos a fazer, estreiei no Vem Pro Peixão em janeiro, 15 de janeiro de 2025, esse ano. E produzi conteúdo junto com o Edu, lá às vezes conteúdo sozinho, às vezes junto com o Edu, as lives pós-jogo a gente sempre fazia juntos, por uns 3 meses.
E a gente dividia absolutamente tudo. Tudo que era você entrava patrocinadora na metade, metade, o AdSense, né, que é o dinheiro direto aqui de monetização do YouTube, a gente dividia tudo por igual. E ele foi do cacete comigo, do cacete comigo. Só que aí em um momento eu comecei a perceber que eu precisava ter alçar um voo solo. E por quê? Porque eu achava que a nossa cabeça, as nossas opiniões, nossa linha editorial é muito diferente. Eu percebia que o Edu, ele não falava, mas se incomodava com algumas coisas que eu colocava, que ele não concordava. E era estranho, tipo, você no mesmo canal, você faz um vídeo, aí o cara faz um vídeo no mesmo canal discordando de você, o que tá tudo bem. Mas eu sentia que a linha editorial do canal ficava meio bagunçada. E aí, tipo, ficava os caras que concordavam comigo e os caras que concordavam com o Edu. E isso era muito nítido na live, sabe? E eu não sei, eu acho que o canal tem que ter uma linha editorial. Ele não pode ser muito dividido, é a minha maneira de pensar. E aí eu falei, cara, é um caminho. E claramente foi por conta dessa passagem no canal do Edu que muita gente me conheceu e que muita gente está aqui até hoje. Esse canal dificilmente existiria do tamanho que ele é hoje. Dificilmente não. Ele não existiria do tamanho que é hoje se não fosse minha passagem pelo Vem Pro Peixão, se não fosse essa oportunidade que o Edu me deu, não só de lá estar, mas de dividir o canal comigo, inclusive, como eu falei, financeiramente. Então, o principal responsável pelo meu sucesso aqui, porque alguém que fez os milhões de visualizações que eu fiz esse ano, eu considero um sucesso, isso deve-se muito, principalmente ao Edu. Então, eu preciso deixar isso claro aqui. E aí, comecei o meu canal. No primeiro dia, a gente fez um vídeo lá de despedida no Vem Pro Peixão. A gente recomendou o meu canal. Eu lembro que no primeiro dia bateu, sei lá, velho, 5, 10 mil inscritos, eu não lembro. Mas bateu muita gente. Eu fiquei impressionado com o número de gente que já migrou pra cá. E aí passei a trabalhar diariamente. Como trabalhava no Vem Pro Peixão, passei a trabalhar pra cá. Naturalmente e muito rapidamente foram surgindo interesses de marcas. As marcas que estão comigo hoje. A primeira marca que se interessou foi a Insider. Logo depois veio o pessoal da Brickstar. Ganhei um amigo nessa. Um cara para a vida toda que, independentemente do tempo que a gente trabalhe junto, seguiremos amigos. Grande beijo aí para você, Luiz. Depois veio Quanto Nutrition, Bet Nacional. Trabalhei com Inchman também. Acho que a Inchman foi até anterior a Insider e a Brickstar. Trabalhei um mês com eles. E começou a vir interesses de marcas, aparecer interesses de marcas interessadas a estar no meu conteúdo, no meu vídeo que eu produzia. Isso foi muito gratificante e começou a transformar tudo isso num real trabalho, assim, de fato, numa parte de uma receita importante para mim no mês, né? O Futeboteco é uma empresa, o Futeboteco fatura muito mais do que o meu canal, mas é uma empresa que tem funcionários, a gente tem nossos salários, a gente tem o reinvestimento no canal, são outros 500. Aqui não, uma coisa minha, um projeto pessoal meu, que mudou minha vida, me deu a oportunidade de poder vislumbrar sonhos que estavam mais distantes num horizonte mais próximo, né? Só que aí vem a questão, tá? E agora? Né? Porque esse canal nasceu com a premissa, como eu falei no meu vídeo anterior, de ser um canal de opinião. Já teve informação aqui, e quando tiver apurações, fontes e tiver informação, darei informação, mas a premissa principal do canal é dar opinião, mas para além de dar opinião é ser oposição. A premissa principal desse canal é ser oposição. E oposição a quem? Oposição ao poder. Não é oposição ao Marcelo Teixeira, à gestão do Marcelo Teixeira. É oposição a qualquer gestão. Porque um clube sério, seja ele SAF, seja ele um clube sem fins lucrativos, como é o caso do Santos, uma instituição sem fins lucrativos,
ela só vai crescer, ela só vai para algum lugar como oposição forte. E hoje eu enxergo a oposição do Santos praticamente destruída. Então, a minha linha editorial, acima de tudo, eu sei que tem muita gente que se incomoda. Teve gente que eu gosto que falou, cara, eu parei de assistir os seus conteúdos porque eu te acho muito negativista, etc. Mas é a minha linha editorial. Não só falar do lado negativo, porque eu também tô com vocês aqui, tem o pós-jogo depois da vitória do Santos, todo mundo dando risada, a gente feliz pra caralho. Eu espero que isso se repita muito mais do que tristezas ao longo de 26. Porque no fim do dia a gente tá torcendo aqui junto. Mas diante de um cenário, gente, que as torcidas organizadas apoiaram essa gestão e não se levantaram contra essa gestão em momento nenhum desse ano. Porque o ano passado até entendo. O time estava na Série B, fez o que tinha que fazer. Mas diante dos escândalos que foram revelados esse ano, as torcidas organizadas do Santos, que deveriam ser oposição, não fizeram nada diante de um cenário como esse. Diante do cenário que o conselho está inteiro na mão da presidência, que simplesmente o presidente do conselho é funcionário da universidade cujo dono é o presidente do clube, presidente do executivo, Marcelo Teixeira. Quando a gente está diante da maioria, eu não estou citando todos, mas da maioria de jornalistas que cobrem o clube, que, com todo respeito, não estou falando de todos, de novo, mas a maioria são picolé de chuchu. Essa é a verdade. Não botam o dedo na ferida, ou porque estão lá no dia a dia, conhecem as pessoas de perto, não querem ser hostilizadas, ou porque tem algumas facilidades no clube, ou porque tem relações, ou porque vão para shows, né, convidados, ou porque, não sei, fazem publicidade que vem do poder, seja ele qual for. Não importa, mas o que eu observava de longe, vendo a mídia santista, é que ela era muito corporativista, mas isso a imprensa nacional brasileira como um todo. E fazendo Futeboteco, falando de mídia desde 2018, isso é uma coisa fácil de notar, não é uma coisa que é só sobre o Santos Futebol Clube, é sobre a imprensa brasileira, sobre o jornalismo brasileiro. Ele é corporativista. E quando você vem com uma postura de ser oposição que nem a organizada faz, você ser uma oposição que os jornalistas não fazem, que os conselheiros não fazem, e que a oposição do Santos, que é os caras que querem a cadeira do Marcelo Teixeira, que querem competir com ele na eleição do ano que vem, também não fazem. Porque hoje são zero à esquerda, completamente todos eles. Falei, cara, existe um caminho aqui, ser oposição, ser uma voz, de mostrar para parte da torcida que as coisas não estão tudo bem. E mais do que tudo, ser uma voz que coloque o Santos à frente. Porque o nome que vem na frente da camisa é muito mais importante que o nome que vem atrás, mesmo que esse nome que vem atrás seja do Neymar. O Neymar não é maior que o Santos. E tinha que ter alguém para falar sobre isso. Tinha que ter alguém com peito de falar sobre isso. E por que você precisa de peito para falar sobre isso? Por que você precisa de peito para falar sobre isso? Porque falar do Neymar é mexer com uma coisa muito sensível, que é a idolatria. Ninguém quer mexer nesse vespeiro, porque quando você mexe com o ídolo de alguém, você vai ser atacado. Porque por mais razão que você tenha, não importa a razão que você tenha, você está falando do ídolo de alguém. Não tem como. É uma coisa dogmática. Se eu amo aquela pessoa, acima de tudo, se ela me fez feliz, eu vou defender ela acima de tudo. Você quer um aspecto maior do que o que acontece com o Robinho hoje? O cara tá preso por estupro coletivo. E a torcida do Santos, se você ver qualquer clipe do Robinho, segue 90% endeusando o cara. E o Robinho foi meu maior ídolo na vida. Na vida. Deixou de ser. Então quando eu bato em Robinho, bato em Neymar, eu sei que eu tô fazendo o quê? Eu tô batendo no meu próprio público. E eu sei que meu canal nunca vai ser gigantesco por conta disso. Mas ele é necessário. Incomodar é necessário. Incomodar as práticas que eu considero ruins de imprensa, e não é o comentário alheio, o comentário ruim, se o profissional trabalha bem, se o profissional apura bem ou apura mal.
Porque isso a gente deixa para a opinião pública definir. Se o Ademir Quintino trabalha bem ou mal, se o Lucas Mussetti trabalha bem ou mal, se quem quer que seja trabalha bem ou mal, quem tem que definir é a opinião pública. O que eu falo e eu toco o dedo na ferida é quando há conflito de interesses, quando mexe com ética, como foi o caso do Ricardinho Martins esse ano, que só passava pano pro chefe dele. Ou o caso que eu citei mais recentemente nos últimos vídeos, com um setorista que na sua casa recebe dinheiro da NR Sports via sua esposa. Isso para mim não é ético. E não é falar da qualidade do trabalho, da qualidade de apuração. Não, não. Isso todo mundo tem o direito, inclusive, de achar que eu sou um péssimo jornalista. Faz parte. Outras pessoas me acham um ótimo jornalista. Ninguém foi unanimidade. Escolheram Jesus para ser crucificado e não Barrabás. A história da humanidade é essa. A unanimidade é burra. E eu não quero ser maioria. Mas eu estou construindo aqui com vocês uma coisa muito mais forte com isso. Eu estou desde abril aqui no YouTube, há muito pouco tempo, para tudo que a gente conseguiu construir ao longo desse ano. Eu não estou falando de números, de inscritos, de visualizações. Eu estou falando de discussões que a gente colocou, que a gente pautou. E que não vieram nem sempre com informação, vieram com meu pensamento crítico sobre determinadas coisas. Isso tem um poder gigantesco, porque isso faz com que muita gente abra os olhos. E claro, ganhei muitos inimigos. Eu diria que a maioria se tornou hoje mais crítica ao meu respeito do que a favor das coisas que eu falo, porque não é fácil engolir quem incomoda. Quem é esse cara? Esse cara nem estava aqui, esse cara surge esse ano, eu nem conhecia o podcast dele. Quem que ele pensa que ele é para aparecer botando o dedo na ferida e atacando e criticando e mostrando e... Quem que é esse cara? Prazer, Rodolfo Gomes, que vai continuar aqui por muito tempo. 2026 vai ser muito melhor do que 2025. Porque no fim do dia, o que importa pra gente é o amor que a gente tem pelo clube. E tem alguém que precisa ter coragem para criticar as pessoas certas. Tem alguém que não pode ter rabo preso com ninguém, que precisa falar o que tem que ser dito. E não sou só eu quem faço isso, tá? Tem muita gente ainda que faz isso, com relevância. Pessoas que eu admiro. Pessoas com muito alcance, pessoas que eu gosto. Não estou sozinho, não estou monopolizando a crítica ao Santos, a oposição sou eu, não. Mas eu sentia falta. E acho que consegui cumprir essa lacuna. Acho que 2026, eu espero que a gente esteja mais calmo aqui ao longo do ano, porque isso vai ser sinal que o Santos esteja bem. Mas independentemente de dentro do campo, do que estiver acontecendo dentro do campo, tem uma questão fora que é administrativa. E muitas vezes o jornalista se deixa levar pelo campo e bola. O time tá bem, a torcida tá feliz, tem um monte de barbaridade rolando. Não vamos dar atenção para isso, porque não importa. O importa é que a gente ganhou o clássico. O importa é que a gente tá brigando para classificar para Libertadores. O que importa é que a gente tá nas quartas da Copa do Brasil. Ou que a gente tá numa semifinal de Sul-Americana. Não vamos falar de estatuto. Não vamos falar dessa contratação bárbara da gestão. Não vamos falar desse jogador. Não, não. Aqui, independentemente de quanto o Santos estiver bem ou mal dentro de campo, nunca vou deixar de olhar para os bastidores do clube, para o administrativo do clube. Eu nunca me baseei em resultado para falar aquilo que eu penso. Nunca me baseei. Parece fácil falar isso porque esse foi um ano dramático, né, de maioria resultados ruins. Mas mesmo que a gente veja um ano muito bom pela frente, eu vou continuar fazendo a oposição. E para você fazer uma oposição de verdade, você precisa ser justo. Você precisa também elogiar quando um movimento precisa ser elogiado. E você também precisa ter humildade de admitir quando você erra. Eu já admiti mais de uma vez erros aqui meus no canal e assim seguirá sendo, porque esse é o meu caráter. E cometerei outros erros, porque sou ser humano. Nem sempre que a gente está na cara do gol, a gente acerta o gol. Nem sempre a gente, na hora que vai bater um pênalti, acerta o gol. Tá tudo certo. Mas aqui, você não vai ver baixaria. Aqui, você não vai ver falta de ética. Aqui, você não vai ver rabo preso com ninguém. Aqui, você vai ver oposição de verdade. Errando e acertando,
eu vou estar falando só o que está aqui. Não é nem para te agradar. Pode ir embora se você quiser. Não tem problema. Se você não gostar do que eu falei, irmão, tá tudo certo. Livre-arbítrio seu. Mas o que eu tô falando não é amando de ninguém. Não é para agradar ninguém. Não é para ter uma informação a mais ou a menos. Não é para fazer relação e ser convidado para nada. Não é para jogar futebol de imprensa. Não é para porra nenhuma. É pelo Santos Futebol Clube, que é maior do que tudo isso. E eu amo demais esse clube. Amo demais esse time. Amor que passou do meu avô pro meu pai e pra mim. E que eu vou levar pro túmulo. No dia que eu morrer, se for enterrado, certamente tem que ter uma bandeira do Santos em cima do meu caixão. É a única coisa que eu exijo. E que gente que me odeia, não fique lamentando a minha morte. Como muitos que não gostavam do Marcão e ficaram lamentando a morte do cara. Isso é cretinice. Ai, sinto muito. Sente muito, caralho. Não seja hipócrita. Eu e o Marcão tivemos problemas. Nunca o conheci pessoalmente. Nunca conversamos pessoalmente. Não tinha relação. Sentimentos à família. Máximo. Acabou. E vida que segue. Não há hipocrisia nesse canal. E não vai ter. Não vai ter. Esse é o meu único compromisso que eu faço com vocês. Obrigado a todos que me acompanharam. Obrigado a todos que me criticaram, porque as críticas também fazem a gente melhorar. Se a crítica é de verdade, se a crítica não é um simples ataque, ela faz a gente refletir. Eu estou sempre de olho no que vocês escrevem. Obrigado a todos aqueles que gostam. E aos que não gostam, porque também se fosse só de gente que gosta, esse canal seria bem menor. Eu sei que eu vou sempre brigar por uma parcela ínfima da audiência, porque não é fácil me aturar. Quem incomoda é difícil de aturar, mas é necessário. Eu sou um vírus necessário. Grande abraço e até 2026.